passo a passo de como fazer rosquinhas utilizando isopor para decoração de festa doceria. É o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. E aí, meu povo, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o canal Você Faz, Você Decora. Eu sou Vitor Buriti e aqui eu te ensino tudo sobre festa. O vídeo de hoje é um pedido aí nos comentários para que eu incluísse a produção dos donuts, as rosquinhas deliciosas aqui na nossa playlist da festa doceria. A gente já tem uma festa completa, quase completa, né? A gente vem numa segunda temporada aqui dos doces gigantes. Deixa eu te mostrar o que a gente já fez. Sorvetão de chão, esse tem mais de 80 centímetros de altura. Fizemos sorvete de mesa, sorvete de casquinho, fizemos, olha só, o pirulito derretido. E olha só que coisa mais linda que ficou esse sorvete na casquinha. Então, são muitos doces que já foram produzidos, que tem aí o passo a passo na nossa playlist. A gente volta com mais 5 doces especiais. Esse é o primeiro, então acompanha o canal. Se você ainda não é inscrita ou inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho da notificação para o YouTube te mostrar todas as minhas notificações assim que eu publicar um vídeo novo. Vídeo novo toda segunda e toda quinta às 22 horas. Vamos embora, porque aqui, ó, você já sabe, eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas. Já estou aqui, ó, com minha bancada toda preparada com todos os materiais que a gente vai utilizar para o nosso vídeo de hoje. Se você está aqui pela primeira vez, deixa eu te explicar. Não precisa você anotar nada agora. Eu deixo tudo aqui listado, ó, embaixo na descrição do vídeo. É só você apertar essa setinha pretinha que está aqui do ladinho da sua tela e você vai acessar a lista com todos os materiais, inclusive os endereços eletrônicos para você conseguir o isopor, conseguir o material da Equine, a cola, a tinta, o corante. Então, ó, não se preocupa. Existe ainda uma outra alternativa para você conferir os materiais, que é lá no nosso Instagram, no @canal Você Faz, Você Decora. Lá a gente deixa um pôster carimbado assim, ó, materiais. Então não se preocupe em anotar nada agora dos materiais. Foca nos truques que eu vou te ensinar para você produzir esculturas de isopor e arrasar aí nas suas decorações. Tenho dito, ó, que as esculturas de isopor, que as peças temáticas são aquele diferencial que talvez você não tem aí na sua cidade. Aí você fica se comparando e achando que você está fazendo tudo igual às suas concorrentes. Então, ó, produz peças exclusivas para você detonar aí nas suas festas. Então, chega aqui pertinho que eu vou te mostrar todos os itens que a gente vai precisar para o nosso vídeo de hoje. Vou começar aqui pela minha base de isopor. Eu estou usando uma base que tem 50 centímetros de diâmetro por 20 centímetros de altura. Geralmente para fazer os donuts, que são as rosquinhas, a gente precisa de uma base mais larga. Vou precisar, ó, de um fio, pode ser um cordão, um fio, uma linha, só para a gente fazer aqui o início da nossa marcação. Vou precisar de uma faquinha, e aí eu uso uma faquinha bem amolada, um estilete comum, um lápis, uma tesoura, e aí vou precisar de lixa, e aí eu uso a lixa de ferro. Vou precisar de papel de seda, vou precisar de cola branca, a minha cola do coração, a massa acrílica, para a gente fazer a nossa misturinha e o processo de empastelamento. Vou precisar da tinta Dealine, rende muito. Vou precisar da tinta lavável, e aí tanto a cola como a massa como a tinta, você já sabe, né? A gente usa a melhor marca que existe, que é a marca da Equine. Vou precisar de corantes para a gente dar a cor aqui no nosso doce. Vou precisar de pincel. Vou precisar do papel de seda branco. Vou precisar de um potinho e uma colher para a gente fazer a nossa mistura. E vou precisar também de um pouquinho d'água. Então esses são os materiais do nosso vídeo de hoje. Vamos embora começar aqui a marcação para a gente começar a esculpir o nosso isopor. Deixa eu te falar de novo que, ó, não precisa você ter habilidade nenhuma. Eu tenho dito e defendo essa bandeira já há muito tempo, uma vida quase toda, que você não precisa ter dom, você precisa ter técnica e saber do processo para você fazer e fabricar qualquer peça. Acredito que você é capaz, assim como eu sou capaz. É só você aprender os caminhos corretos e botar em prática. Então vamos embora que eu vou te explicar exatamente o que a gente vai fazer. Ó, qualquer isopor, tô usando uma peça aqui inteira, um bloco inteiro. Esse aqui você consegue em casas que vendem material geralmente de bolo, né? Esse aqui é bem alto, existe menores, mas
Pra gente fazer o donut, a gente precisa de uma base mais larga, para ele ficar mais bonito. Aquelas fininhas demais, só se ele for muito pequenininho. Então, a altura aqui do seu isopor, ele vai variar de acordo com o tamanho do doce que você vai fazer. Vitor, posso usar qualquer isopor? Qualquer isopor. Inclusive, se na sua cidade você não tiver, você pode emendar colando uma placa na outra, aquelas plaquinhas mesmo escolares, ou agora as construção civil tá usando isopor também para laje, então é qualquer isopor. Não empanca o seu serviço por conta achando que você tem que ter um isopor especial, porque isso aí não interfere no resultado final da nossa peça. Como aqui na minha cidade eu tenho uma fábrica, inclusive é bem pertinho aqui do meu estúdio, eu consigo cortar o tamanho que eu quiser, o formato que eu quiser. Isso é uma vantagem que eu tenho, mas já trabalhei com qualquer isopor, inclusive dos fininhos, fazendo a colagem, não tem problema nenhum. A gente vai trabalhar com um método, é uma técnica, na verdade, de escultura. E aí, para esse tipo de escultura é muito fácil. A gente vai estabelecer aqui, ó, 3 linhas. A minha caneta tá muito clarinha. Eu procurei aqui um lápis hidrocor e não achei, então eu vou fazer a marcação aqui com o fio, apenas para você entender qual é o processo que a gente vai trabalhar agora. Eu vou pegar aqui meu isopor e vou dividir ele em 3 partes iguais aqui na minha lateral. Essa vai ser a nossa marcação inicial. Depois que eu marcar aqui com o cordão, que eu botar o cordão aqui na posição certa, eu vou riscar com a caneta, porque a gente precisa seguir o risco quando a gente for esculpir aqui com estilete, então o cordão ele atrapalha. Eu tô botando o cordão apenas para você ver aí no vídeo de forma mais fácil o que é que a gente vai fazer aqui, essa marcação inicial, para a gente começar a nossa escultura aqui de isopor. A escultura tá muito em alta, inclusive a gente tem aqui no canal uma playlist muito massa de doce, vários doces a gente já fez. A gente volta nessa segunda sequência aqui dos doces aqui no canal, inclusive alguns doces são pedidos aí de vocês que já estão inscritos e estão acompanhando. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou botar uma linha bem no meio aqui do meu donuts. Não tô marcando com uma régua nem uma trena. Se você quiser fazer isso, pode fazer, não tem problema nenhum. Eu tô dividindo aqui no olho mesmo, só pra gente ter uma noção do que é que a gente vai fazer. Fios aqui, ó, 1, 2, 3. Esse é o pontapé inicial, o pontapé básico aqui do nosso trabalho de hoje. E você precisa prestar bem atenção nisso para você não se perder. Se você começar bem essa marcação, você vai bem até o final. Isso é um truque e uma dica que eu te dou. Então preste atenção. 3 fios. O nosso fio do meio vai ser o nosso fio central. E a gente vai trabalhar com esses 2 fios aqui. Eu vou riscar apenas para facilitar aqui quando eu for esculpir o nosso isopor. Risquei aqui a minha base, certo? A gente vai trabalhar primeiro essa parte de cima e aí depois a gente vira e trabalha essa meia metade aqui de baixo. O que é que eu quero que você faça? Tá vendo aqui, ó, essa mesma medida que eu tenho aqui na lateral, eu vou riscar ela aqui em cima nesse processo circular. Então aqui tem que ser com a caneta mesmo. E esse método aqui, essa lógica, você vai usar para qualquer tamanho de escultura, certo? Independente aí se seja um pequenininho ou um grandão, você vai trabalhar dessa mesma forma. Risquei aqui, vem ver de pertinho para você entender o que é que eu estou fazendo. Então aqui minhas 3 marcações, tá vendo? Peguei a minha base, dividi ela no meio, e aqui dividi no meio e dividi no meio. Peguei essa medida aqui, ó, e risquei ela aqui em cima da minha base. Tá clarinho, mas tá dando para ver a marcação aqui, tá vendo, ó? Ela tá riscada todinha aqui em cima, mais ou menos essa medida aqui. E agora a gente vai começar a esculpir para você entender o que é que a gente vai fazer agora nesse processo de início.
Vou trabalhar com estilete, mas você pode trabalhar com a faquinha, você pode trabalhar aí com qualquer peça que você tenha. Vou tirar essa primeira linha aqui, porque aí você tá vendo aqui a marcação inicial e a minha marcação em cima. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar essa rebarba aqui, ó. Inicial. Mostrar aqui pra você o que é que eu tô fazendo. Tá vendo que a pontinha do estilete, ela tá pegando nesse risco de baixo. E meu estilete aqui, ó, em cima tá pegando nesse risco. Então a gente vai tirar essa quina de risco a risco, tá vendo, ó? Vou começar o processo de arredondamento aqui da minha base. Então eu vou, ó, devagarinho. Vou tirando isso aqui. Vou fazer um teste só para você ver a diferença. Eu gosto de trabalhar muito com essa faquinha da Tramontina. Gosto de dizer a marca porque ela é uma faquinha muito boa. É uma faquinha diferente, tá vendo? Ela afina. A lâmina dela é bem forte. E eu também posso trabalhar com ela. Como ela é maior do que o estilete e ela é mais durinha, eu consigo até botar uma força a mais, que não tem problema. O que é que eu quero que você perceba aqui? Olha a diferença do corte com estilete e o corte com a faquinha, tá vendo? A faquinha ele deixa o isopor mais arrepiado. O estilete ele deixa mais fininho. Tem diferença da peça nenhuma. Então não se preocupa com isso. Você pode trabalhar aí com o instrumento que você tiver, que essa diferençazinha não vai influenciar em nada a nossa peça. Então tô aqui, ó, removendo a minha primeira quina. Quina aqui toda removida, tá vendo, ó? Tirei geral mesmo a minha primeira quina. Uma dica super básica. No isopor, quando a gente vai lixar, a gente não pode deixar que exista quina. Quando a gente lixa que tem essa quina, geralmente ele danifica o isopor. Aí o que é que eu vou fazer? Tirei a primeira quina. Agora eu vou pegar o meu estilete e vou tirar essa quina que apareceu. Uma rebarbazinha, ó, de um dedinho pra lá e um dedinho pra cá. Sempre levando em consideração isso, ó. Tá aqui a minha quina. Eu vou tirar a mesma quantidade pra cá e a mesma quantidade pra cá. A mesma quantidade eu tiro pra cima, a mesma quantidade eu tiro pra baixo. Então, ó, vou tirando e vou circular aqui, removendo a minha quina durante todo o redor da minha base. Tá vendo que você começa a dar formato? E o que eu quero te mostrar hoje é que você não precisa ter habilidade nenhuma, não precisa nunca ter feito uma escultura de isopor. Estou trabalhando com a base grande, tirei a quina aqui de cima, vou tirar agora, ó, a minha quina aqui de baixo. Então, ó, vai com paciência. Eu costumo dizer de que a ferramenta mais importante que a gente tem que ter para a gente fazer uma escultura de isopor é a paciência. Então a gente precisa ter paciência em cumprir todas as etapas para que a gente tenha de fato um trabalho, um resultado positivo no final. Então esse é o maior segredo que eu podia estar te dizendo hoje. Paciência para que a gente consiga ter um resultado satisfatório no final. Tirei aqui, ó, mais duas quinas. O que é que apareceu? Mais uma quininha. Então eu vou aqui, ó,
tirando quina por quina, até eu conseguir deixar meu isopor o mais redondinho possível. E aí tá vendo, ó, quando eu removo as quinas, chega um momento de que eu já fico com ele aqui, ó, arredondadozinho. É esse o nosso objetivo para quando a gente for pro processo de lixamento, a gente consiga aqui ter um resultado bem satisfatório. Então, ó, tirei aqui, vou tirar aqui em cima mais um pouquinho. Então, ó, vai olhando e onde você vai percebendo que tem quina, você vai removendo. Então, quando a gente for lixar, a gente tem aqui já o processo bem em andamento. Processo feito. O que é que vamos fazer agora? O mesmo processo do outro lado. Olha a diferença aqui, como eu já tenho visivelmente o meu isopor nessa parte que eu já tirei as quinas, ó, arredondadas. E olha a diferença aqui dessa parte de cima. Olha só. Os dois lados exatamente iguais. Percebe que a minha linha do meio é importante para que eu siga aqui sem me perder nesse processo. Vou tirar agora a linha e vou começar o processo de lixamento aqui da minha peça. Eu gosto de trabalhar com a lixinha de ferro, mas aí eu digo a você, teste a lixa que você achar que é melhor. Eu trabalho com uma mediana. Se você for começar, trabalha com uma mais fininha, porque aí você consegue ir lixando com mais calma. Esse processo de lixamento é o processo que a gente precisa de maior paciência para a gente fazer a nossa peça. Por quê? Porque a gente não pode comer demais com a lixa aqui a nossa base para não ter problema. Então eu vou lixar ela aqui, ó, devagarinho, e vou tirar agora essas imperfeiçõezinhas que ficou aqui do meu corte. Eu não lixo arrastando para lá e para cá, que seria o normal. Eu prefiro lixar ela sempre, como se eu estivesse alisando aqui, ó. Levanta a mão, encosta e puxo. Levanta a mão, encosta e puxo. Então, esse processo eu retiro menos do isopor e vou conseguindo aqui, ó, e arredondando e tirando essas marquinhas que ficou do estilete. Vem ver aqui de pertinho como a gente consegue ir arredondando aqui a nossa peça. Olha as marquinhas aqui, ó, do estilete e da faquinha. Olha o que eu vou fazer agora com a lixa. Tá vendo, ó, que eu vou conseguindo remover aqui, deixando o meu isopor ele extremamente liso. Não é difícil. Você não precisa botar força. Lixa aqui, ó, desde a emenda da primeira retirada aqui de cima, e aí você vai passando, ó, e vai lixando e vai nivelando a peça. A gente vai fazer esse trabalho. Esse é um processo que a gente faz em toda escultura que a gente for fazer com o isopor. Olha que espetáculo que tá a nossa peça. Tá vendo que se você seguir as etapas, você consegue tranquilamente reproduzir aí a nossa rosquinha sem dificuldade nenhuma. Então, a gente, ó, tá com
o andar aqui da carruagem já bem acelerado o processo. Vamos fazer agora a nossa marcação. Vou voltar aqui com a minha marcação central, só para você conseguir visualizar melhor aí no vídeo. Então, ó, botei aqui ela no meinho. Tá vendo? Ó, voltei aqui ela no meio, porque a gente vai fazer agora a marcação aqui lateral que a gente precisa fazer para fazer o derretido aqui da cobertura que as rosquinhas têm. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar o lápis. Vamos lá, dei uma improvisada aqui com o meu pincelzinho para você perceber aqui o que é que eu vou fazer. Eu vou fazer ondas que pegue aqui, ó, a metade aqui da minha marcação, tá vendo, ó? Não precisa ser muito certinho, porque isso aqui é o escorrido do doce, então tem lado que ele pode escorrer mais, tem lado que ele pode escorrer menos, então isso aqui é de boa, não precisa você fazer isso muito certinho não. Na verdade, você nem deve fazer isso aqui muito certinho, certo? Feito aqui, ó, minhas ondulações, olha só. Posso agora retirar aqui a minha marcação. Agora a gente precisa, nesse processo a gente precisa ter um pouquinho de atenção para que a gente consiga seguir. Vou pegar o estilete e aqui eu vou dar um corte reto. Mais ou menos, ó, de 1 centímetro, 1,5 centímetro. Então eu vou cortar, ó, o estilete bem na posição aqui reta. Eu vou seguir aqui dando esse corte. Ó, estilete na posição retinha. Tá vendo? Ó, tá um corte reto. E eu vou arrodear, fazendo esse corte. Eu diminuo aqui a pontinha do estilete, tá vendo? Travo, para facilitar aqui a minha introdução no isopor. Tá a mão aqui, ó, bem retinha. E eu vou fazer isso aqui, ó, seguindo aqui a minha onda, tá vendo? Então, ó, cheguei aqui no final. O que é que eu vou fazer agora? Vou diminuir ainda aqui, ó, mais um pouquinho. Vou deixar mais ou menos 2, 3 laminazinhas. E agora eu vou dar um cortezinho aqui na diagonal. Tá vendo, ó, o estiletezinho deitado. Eu vou tirar uma casquinha aqui, ó, fazendo uma pontinha aqui, arrodeando toda a minha onda. Então, olha só como eu tiro, ó. Então o primeiro corte eu fiz com estilete reto. E esse corte agora eu tô fazendo com estilete deitadinho assim, ó. Ele vai acompanhar a minha onda aqui em toda a extensão. Esse corte ele encosta mesmo aqui no corte reto, por isso que ele vai arrancando aqui, ó, essa casquinha, tá vendo? Lembra que eu disse que tudo que a gente fizer no isopor que formar uma quininha, a gente vai removendo essa quininha com paciência. Então, ó, a gente vai fazer isso agora, ó. E sempre tirando, tá aqui o meu estilete, ó, a mesma quantidade que eu tiro da quina para um lado, eu vou tirar da quina para o outro. E aí, olha só como eu consigo remover a quina. Olha só como ela tá acentuada nesse lado. E olha como ela fica já lisinha nesse lado aqui que eu removi. Então, ó, vai fazendo isso em todo o doce. Processo feito de um lado, vou virar e vou do mesmo jeito. Vou primeiro com estilete
Vou dar esse cortezinho aqui, ó, enviesado. Vou tirar aqui, ó, essa outra rebarba. E depois eu vou vir do mesmo jeito, retirando essa quininha que formou. Na verdade, eu estou repetindo o mesmo processo que eu fiz do outro lado. Vou fazer isso aqui, ó, nele todinho, de um lado e do outro, para a gente vir lixar novamente. Feito isso aqui, ó, dos dois ladinhos, exatamente iguais. Agora eu vou pegar a minha lixinha e vou do mesmo jeito lixar aqui para tirar todas essas marquinhas que a gente tem do estilete. Aqui com a quininha da lixa eu passo aqui dentro, ó, fazendo esse lixamento aqui dessa partezinha de dentro, tá vendo, ó? Vou seguindo aqui a curva, ó. E aí depois eu venho e lixo aqui a parte de fora. Vou fazer isso aqui de um lado, depois eu viro e repito exatamente do outro lado. Olha só como ele vai ficando lisinho. Olha a diferença dessa parte aqui, ó, que eu já lixei, para essa que ainda tá precisando da lixa. E olha só que maravilha que tá ficando a nossa rosquinha. Tá vendo que não tem mistério, que não é difícil. Basta só você seguir o passo a passo certinho. E aqui tô eu, ó, ensinando a você todos os truques, te dando todas as dicas para você arrasar aí nas suas festas, na sua cenografia. O que é que vamos fazer agora? Vamos abrir o meio. Eu deixo para abrir o meio geralmente quando eu tenho trabalhado já aqui a lateral, só para facilitar e para dar uma segurançazinha melhor. O que é que a gente vai fazer? Ó, vou pegar, nesse caso aqui eu vou usar uma tampa, ó, de uma panela. Deu certinho aqui o meu meio. Mas você pode marcar com um compasso, você pode marcar com uma outra tampa, com a tampa de um Tupperware, aí com o que você tiver, um balde, com o que você tiver que seja proporcional. Qual é a dica e a preocupação aqui? É a gente não abrir demais, certo? Para não ficar muito fininho essa parte da lateral. Então, cuidado com o tamanho do círculo que você vai escolher aqui, para poder não ter problema. Vou centralizar a tampa aqui no meinho e vou marcar aqui ao redor, certo? Fiz a marcação, vou fazer isso também do outro lado. Uma preocupação minha aqui no canal é estar ensinando para você peças que você consegue fácil reproduzir aí na sua casa, na sua cidade. Eu sei que muitas e muitos moram em cidades às vezes muito pequenas do interior, cidades que têm dificuldade de material. Então eu tenho uma preocupação de ensinar coisas que você consegue aí fácil na sua cidade. Se realmente você mora num local muito difícil, hoje em dia a gente tem a praticidade de pedir na internet, por isso que eu também deixo os caminhos aí para você conseguir o material e arrasar. Isso não ser problema aí de você fazer as suas peças a falta de material, tá joia? Inclusive, se você tem muita dificuldade, deixa aí nos comentários para eu saber. Me diz a cidade que você tem, me diz se você acha fácil aí. Eu quero te ajudar da melhor forma que for possível, tá joia? Conta comigo para aí a gente desenrolar essas peças maravilhosas e você crescer aí, arrasar nas suas festas. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a faquinha e aqui eu vou, ó, marcar aqui no meu risco e vou empurrar aqui a faca o máximo que eu puder. A faca bem aprumadinha, porque a gente precisa tirar esse tampão todo. Então, ó, eu vou fazer essa marcação aqui de um lado. Essa faca é super amolada. Tramontina a gente já sabe, né? É sinal de qualidade. Então, cuidado aí com os dedos. Então, ó, circulei aqui, agora eu vou
fazer cortes e vou tirando aqui de pouquinho, vou quebrando essa parte. É muito grossa pra gente retirar ela toda de uma vez. Então eu vou começar a abrir aqui, ó. Então, ó, consegui já abrir aqui o meio. Esse é o processo, vamos devagar. Rosquinha aberta aqui, ó, no meio. O que é que vamos fazer agora? A mesma marcação e o mesmo processo que a gente fez aqui embaixo, a gente vai fazer do lado de dentro. Eu vou marcar aqui o meio. Aqui as duas partes, olha só, fiz a marcação aqui, ó. Tá vendo as 3 linhas? E agora eu vou remover do mesmo jeito até chegar no processo pra gente fazer as ondas. E olha só aqui o resultado. Já dentro toda lixadinha, tá vendo essa primeira etapa? Já fiz a marcação aqui das minhas ondas, ó. Do mesmo jeito que a gente fez aqui fora. A gente tá repetindo exatamente o mesmo processo aqui dentro. Agora eu vou fazer o corte pra gente remover as quinas e fazer o lixamento para concluir essa primeira etapa aqui da nossa peça. Olha só como ela já tá ficando com o formato e a carinha aqui, ó, da nossa rosquinha. E olha só que espetáculo que tá o nosso donuts aqui dentro do mesmo jeito, tá vendo, com as ondinhas. Processo já aqui finalizado, uma etapa vencida. O nosso próximo passo é fazer o empastelamento simples, que é um processo que a gente vai dar tanto de proteção ao isopor, como vai deixar ele mais firme e um acabamento melhor. Eu prefiro fazer esse processo, que a gente vai dividir ele em 2 etapas. Inclusive essa etapa, ela é muito comum nas alegorias das escolas de samba, naquelas alegorias maiores que não há necessidade de utilizar a fibra. É um processo bem mais barato e pra gente, pra festa, como é uma peça pequena, a gente consegue perfeitamente utilizar ela com essa técnica de empastelamento simples. Então, como é que é feita essa técnica? A gente primeiro vai aplicar o papel de seda branco com a cola, vai aplicar 3 camadas desse papel em toda a nossa peça. Entre uma camada e outra a gente vai esperar secar bem para poder a gente repetir. Então eu vou aplicar uma primeira camada, espero secar, aplico a segunda camada, espero secar e aplico uma terceira camada. Cumprindo essa etapa, a gente vai para o segundo processo, que é a aplicação da massa corrida. E aí a gente vai fazer uma misturinha, vocês vão ver, e a gente também vai aplicar 3 camadas. E aí, a partir da aplicação dessas 3 camadas de massa, é que a gente vai fazer o processo de pintura. Então, vamos embora, porque ainda tem muita coisa para fazer. E eu quero, ó, que você saia daqui muito fera na questão do empastelamento e da escultura aqui de isopor. Então, eu vou pegar papel de seda. Papel de seda é papel de pipa mesmo. Eu vou utilizar a cor branca, mas você pode utilizar aí qualquer cor, não tem problema nenhum, porque a gente vai pintar depois. Eu vou rasgar aqui, ó, o papel de seda em pedaços pequenos. Não precisa ser um rasgo seguindo aí nem tamanho, nem linha. Rasga aí à vontade. Só diminui aí o papel. O ideal é que ele fique pedacinhos pequenos assim, ó, que facilita a aplicação aqui na nossa peça. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar minha cola branca. E aí, cola branca, você sabe, se você acompanha o canal, que eu sou apaixonado pela cola branca da Ikine. Pra mim é a melhor cola que existe. Além da textura dela ser muito boa, o preço é maravilhoso. A cola da Ikine a gente geralmente encontra em lojas que vendem material de construção
uma vez que a Ikine ela é própria para essa linha de tinta. Nesses derivados aí, se você procurar em lojas de material escolar, você provavelmente não acha, pelo menos aqui na minha cidade não acha. Botei um pouquinho de cola, vou botar um pouquinho de água, bem pouquinho mesmo, que é só pra gente quebrar essa consistência da cola e deixar ela um pouquinho mais macia. Posso aplicar ela pura, Vitor? Pode, mas não há necessidade. E ainda dá muito trabalho por conta da aplicação do papel. Então, ó, deixei a cola um pouquinho mais rala. Vou botar mais um pouquinho de água. O ideal é que ela deslize aqui no isopor. E é esse processo de empastelamento que a gente vai iniciar agora. É uma das etapas que a gente precisa seguir se a gente for fibrar. E aí com a resina mesmo, né? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou passar no meu isopor e venho com pedacinhos do meu papel de seda e aplico por cima. Vai fazer isso, Vitor, em toda a peça, em toda a peça. O papel ele já vai ajudar a tirar essas falhinhas do próprio isopor, esses buraquinhos que o isopor tem. Por isso que você não precisa se preocupar quando você estiver lixando, porque isso aqui vai sumir tudo agora quando a gente começar a aplicar as camadas de papel. Então, ó, passo a cola, aplico o papel e com o pincel sujinho mesmo da cola, ó, eu vou e passo por cima. Vou fazer esse processo aqui, ó, em toda a minha peça 3 vezes. Como eu falei, esperando secar bem uma camada entre uma camada e outra. Então, ó, passo a cola. E venho aqui, ó, com os pedacinhos de papel. Aplico e passo o pincel meladinho aqui por cima, ó, para o papel ir grudando. Então eu vou fazer essa aplicação aqui, repetir 3 vezes, esperando secar entre uma camada e outra. E aí agora você vai começar a entender por que uma escultura de isopor não é barata. E aí dependendo da escultura, do tamanho, né, e do grau de dificuldade mesmo. Você esculpir por exemplo, um rosto, um corpo no isopor é muito trabalhoso. Então você não pode, você tem que cobrar aí a proporção que a peça dá, né? O trabalho que a peça dá. Por isso que é um diferencial. Eu costumo dizer que isso aqui é mercado garantido. Se você se aventurar pelo esse mercado das esculturas, te garanto que você vai ter aí, ó, um mercado muito grande. Digo a você que é até melhor do que o mercado de fashion, porque escultura, esse tipo de escultura, ela hoje está presente em quase todos os segmentos, né? Por exemplo, a grande maioria das marcas, das grandes marcas, tem os seus mascotes. E aí os seus mascotes estão espalhados nas lojas todas. Tem algumas peças que são feitas grandes. Então você tem um campo aí, ó, gigantesco de trabalho. E você pode se aventurar aí, ó, e ser uma nova linha aí da sua produção. Então vou fazer isso aqui, ó, em toda a minha peça. Vou repetir as 3 vezes, esperando uma camada secar entre uma e outra. E aí eu volto quando isso aqui já estiver no ponto da gente fazer a aplicação da massa, tá joia? E olha só que maravilha que tá ficando aqui, ó, as nossas rosquinhas. Eu sou apaixonado por essa transformação que a gente consegue fazer. De uma peça de isopor a gente consegue esculpir de uma forma tranquila. Eu acredito que essa peça é uma das mais fáceis que tem da gente esculpir. Acho que não, acho que o picolé, que ainda vai vir aqui na sequência no nosso canal, é um dos mais fáceis, mas esse também é bem tranquilo. Eu acredito que você não vai ter dificuldade nenhuma para fazer a sua. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer a minha misturinha usando a minha massa acrílica que eu mostrei no início. Como eu falei, a diferença da massa, a gente usa massa de parede mesmo. Esse processo de empastelamento que a gente faz aqui no canal é um dos processos
É um dos processos mais simples que tem. Não é nada sofisticado, até mesmo porque o meu objetivo é que você consiga reproduzir aí em qualquer lugar que você esteja as peças de forma fáceis, tranquila. São peças para decoração, então não vão ficar expostas ao sol, nem vão levar chuva. São peças que a gente vai usar pontualmente ou numa cenografia, ou numa decoração de uma festa, ou numa vitrine, ou numa loja. São peças que não há necessidade da gente investir muito, nem muito menos desenvolver uma técnica mais avançada no processo de fibragem, que usa resina, fibra de vidro. Esse processo de empastelamento tem servido demais aqui nas minhas festas, na minha loja de locação, e é isso que eu quero que você consiga reproduzir aí onde você estiver, com materiais que você consegue fácil. Colei aqui as 3 camadas de papel, como eu falei, esperando secar bem. Hoje fez um solzinho aqui na minha cidade, depois de vários dias de chuva. Consegui adiantar o processo aqui bem tranquilo no dia de hoje. O que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, um potinho e vou colocar 3 colheres de massa acrílica. Eu uso a massa acrílica, e aí às vezes as pessoas perguntam, porque a gente já usou essa técnica nos outros doces, que diferença que tem, Vitor, da massa de parede? Ora, eu digo que é a diferença óbvia. Uma massa normal de parede, ela é menos resistente do que a massa acrílica. Então a massa acrílica ela é mais forte na sua composição. Se você optar por uma massa para exterior, para lugares externos, do que a massa para o lugar interno, ela também já é mais forte. Então a gente segue essa sequência. Se você tiver condições de usar a massa acrílica para exterior, a diferença de preço é muito pequena, vale a pena porque vai ficar uma peça mais forte. Se não, você pode usar a massa comum mesmo. O que é que eu faço aqui, ó? Uma misturinha na mesma proporção. Coloquei 3 colheres de massa acrílica, vou colocar, na verdade coloquei já 3 colheres de cola branca, a cola Daiquine. Vou misturar bem. E aí você diz, Vitor, por que você mistura a cola na massa? É só para a cola, além de fortificar a massa, ela vai dar uma liga melhor. A massa ela não vai ficar tão, como a gente diz assim, quebradiça, né? Porque a massa por si só, ela quando seca, ela fica uma camadazinha mais áspera. A cola ela dá uma ligazinha e a gente consegue trabalhar melhor aqui com o processo de empastelamento. Eu vou aplicar com pincel mesmo, vocês vão ver, dando pinceladas, de forma aqui bem simples. E a gente vai fazer da mesma forma, a gente vai dar 3 camadas em toda a nossa peça, esperando secar bem uma camada entre uma camada e outra. Então é bom você seguir isso para que sua peça fique aí fortificada e a gente consiga ter um resultado muito legal. Então, ó, misturei a cola, por ela ser mais molinha, ela deixa a massa mais maleável, então dá pra gente, ó, tranquilamente com o pincel aplicar aqui na nossa peça. É uma aplicação, ó, comum mesmo. Eu vou pincelando aqui, ó, e vai criando essa camada aqui em cima do papel. É bem interessante que esse processo aqui de empastelamento, ela deixa inclusive a peça um pouquinho mais pesada. Porque, ó, depois que a gente lixou o isopor, a gente colocou 3 camadas de papel. E aí em cada camada de papel a gente deu uma camada de cola. E agora a gente vai dar as 3 camadas de massa que também tem cola. Então você percebe que a peça ela fica pesadinha pela quantidade de produtos que a gente já colocou aqui. Fica uma peça resistente. É bem engraçado que eu costumo dizer de que peças de isopor, esculturas de isopor, na verdade, são peças que são delicadas, né? Você não pode pegar uma escultura e transformar ela num objeto como se fosse para um menino brincar. Eu sempre comparo, faço essa comparação, às vezes até meia grosseira mesmo. Eu digo, ó, é como uma bandeja de porcelana. Você vai transportar ela para a festa embaladinha, com cuidado. Já de plástico, você joga dentro da caixa, de uma sacola, vai-se embora, porque não tem problema nenhum. Então, as esculturas de isopor, elas precisam serem condicionadas para transporte, né? Ter um cuidado, porque é uma peça que, por mais que a gente fortificou ela, não deixa de ser uma peça
sensível. Vem aqui pertinho que eu vou te mostrar, ó. Essa de cima já tá com as 3 camadas de massa e essa aqui de baixo tá só com papel. Quero que você veja aqui a diferença da textura que fica pra gente aplicar pra gente fazer a aplicação das 3 camadas na nossa rosquinha grande e a gente vir pro processo de finalização, que é a pintura aqui da nossa peça. Eu ainda vou te ensinar muitos truques, tá, João? Então vem ver de pertinho para você ver a diferença de uma que está só com papel e da outra que eu já apliquei as 3 camadas de massa. Então, ó, tá vendo que a do papel ela tem ela fica um leve brilhozinho por conta da cola. E a da massa você percebe, ó, que ela fica mais fosca e ela fica uma textura mais... Deixa eu virar assim para você ver as duas iguais. Olha só, tá vendo? Aproximar aqui o máximo, só com papel aqui embaixo, ó, e já aqui só com a massa. Então esse é o processo que a gente vai fazer. Ela fica mais opaca, tá vendo? Um pouquinho mais amarelada por conta da massa. Mas essa é a diferença de uma para outra. Deixa eu dar uma explicação para vocês. Nesse processo de empastelamento, a gente não consegue deixar a peça 100% lisa. Ela vai ficar com essas nervurazinhas, são normais, mas que na pintura você vai ver, ela não aparece. A gente não consegue, só com o papel e com a massa, deixar ela como se fosse fibrada, né? No processo de fibragem, a gente iria aplicar a fibra de vidro com a resina e por cima a gente iria aplicar a massa plástica e depois lixar. Aí sim a peça ia ficar bem lisinha. Nesse processo a gente não consegue fazer isso, mas de longe, ó, a gente quase não observa essas nervuras que a peça vai ter. Bora? Vamos para mais uma etapa, ó, começar a pintura agora da nossa peça. A peça já tá aqui, ó, toda empastelada. Ela fica um pouquinho mais pesada do que o normal, fica bem firme. A gente já sente assim durinha, não fica mais aquele fofinho do isopor. O que é que eu vou fazer aqui? Vou trabalhar com a tinta lavável de parede da Daiquine. Aqui eu vou fazer a misturinha utilizando... Vou dar a coloração, na verdade, né? Utilizando o corante. Essa é a forma mais barata que a gente tem de pintar. E dá super certo. Depois a gente vai envernizar a peça no final. Então o verniz ele dá uma proteção a mais aqui a nossa escultura. E aqui eu vou, ó, usar o branco. É a minha base, eu uso o branco neve. E aí eu vou colorir aqui a minha tinta com o corante. O corante tem várias marcas. Hoje em dia a gente tem um leque muito grande de cores. Isso aqui eu vou usar o Globo e vou usar o Daiquine. Como a gente vai fazer os tonzinhos Candy Color, que é aqueles tonzinhos bem clarinhos, o que é que eu faço? Eu começo com um pouquinho bem clarinho aqui da minha pigmentação e vou pingando e vou misturando até chegar à cor que eu quero. Lembrando que, uma informação super importante, quando a gente vernizar a nossa peça, o verniz ele escurece mais um pouquinho a cor inicial da nossa tinta. Então o que é importante é a gente trabalhar com a pigmentação um pouquinho mais clara do que o que a gente quer. A mistura da tinta a gente segue aqui o que o fabricante manda, né, diz na embalagem. Então eu estou misturando com um pouquinho de água, que é justamente para a gente ter uma diluição aqui da tinta e ficar mais fácil a gente aplicar. A aplicação é super fácil. Como a gente aplicou a massa, então ela vai facilitar aqui o processo de absorção da tinta. Vou dar cerca de 3 demãos, sempre o mesmo processo. Isso é meio que uma regra básica para tudo. Todas as vezes que a gente for ou pintar, ou aplicar o papel, ou a cola, ou o verniz, seja lá o que for, entre uma demão e outra, né, do que a gente vem aplicando, a gente precisa esperar secar bem. Então isso aí é uma regra de ouro, que não precisa nem, eu vou dizer, viu, sempre, mas não precisa nem eu estar repetindo. Você aprende mesmo, aí é um conceito para você levar aí para a vida toda. Então todas as vezes que você for pintar, espera secar
entre uma demão e outra para poder você continuar aí a pintura da sua peça. A gente vai fazer uma pintura que eu costumo dizer chapadona mesmo, né? Aqui é na inicial. Então eu vou, ó, meio que pincelar. A gente só começa a ver realmente uma cobertura melhor a partir da segunda demão. Então aqui eu vou pintar primeiro toda essa parte da minha base, a parte de baixo. E aí depois a gente vem pintando aqui. Aqui não tem mistério. Vou com uma trinchazinha mesmo, ó, pincelando e seguindo aqui a minha ondulação do meu encontro aqui, onde vai ser o recheio, onde vai ser a cobertura, na verdade, e a parte aqui da massa. Pincelando aqui normalmente. Tá dando pra ver aí, a tinta tá bem clarinha. Chega aqui de pertinho pra você ver como é que eu tô aplicando aqui essa primeira demão da tinta. Sem mistério nenhum, tá vendo? Vou seguindo aqui a ondulação. Bem no encontro mesmo, porque quando a gente vier com a parte de cima, a gente vai encostar nela aqui. Eu vou ensinar vocês a fazer um truquezinho pra gente dar uma melhorada aqui nessa junção entre uma cor e outra. Então não sai do vídeo, fica aí no vídeo até o final, que ainda tem muitos truques para finalização da nossa peça, tá joia? Então, ó, vou fazer isso aqui, vou dar as 3 camadas nessa parte de baixo, para aí a gente vir para aplicação aqui da tinta da parte de cima. Peça aqui já quase pronta. Vou te mostrar o que é que eu tô fazendo aqui, ó. Tintinha de parede aqui preparada com o corante vermelho, que eu cheguei no rosa. Agora eu vou pingar uns pinguinhos aqui, ó, do corante puro na tampinha. E é o que é que eu vou fazer. Deixa eu mostrar pra vocês aqui numa preparação que eu fiz, ó. Tá aqui, eu simulei aqui na taubinha e eu aconselho você fazer. Isso é um pedaço compensado. E aí, quando eu quero, eu vou fazer os meus testes. Eu faço dessa forma antes de fazer na peça. Isso é uma etapa muito importante, que se você não tem tanta prática na pintura, eu aconselho você fazer dessa forma. Pega um pedacinho de madeira aí, simula o que você vai fazer. Testa primeiro aqui, para quando você for para a peça, você já tá bem seguro, bem segura. Não ter medo, ir com toda a força e conseguir um resultado maravilhoso. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Na verdade, a gente vai fazer aqui, a gente vai repetir na peça. Eu vou dar uma mão de tinta aqui por cima, ó. Isso aqui é mais ou menos a minha onda ali da peça. Tá vendo? Eu vou amolecer a tinta. Vou dar um pinguinho do vermelho. E o que é que eu vou fazer? Ó, aqui na pontinha eu vou, ó, passar. Eu trabalho com essa trincha mais larga, mas se você tiver dificuldade, pega um pincelzinho mais fininho. A gente diz que essa parte agora a gente começa a dar vida à pintura da peça. Então tá vendo como já modificou? Vem aqui pra perto pra você ver com detalhe o que é que eu tô fazendo aqui. Essa parte aqui da tinta, tá vendo? Primeiro eu amoleço, dou uma camadinha de tinta aqui. Aí dou um toquezinho no escuro, bem pouquinho, é com a pontinha do pincel mesmo, tá vendo? É um melo bem tiquitinho. E aqui eu venho, ó, e passo aqui embaixo. Então eu escureço primeiro essa linha aqui da ponta, que isso vai ser um encontro aqui da nossa peça. É esse encontro aqui entre uma cor e outra. Depois, ó, melo aqui e venho meio que misturando aqui para fazer esse degradê, tá vendo, ó? Então é esse efeito da pintura que na peça a gente dá esse efeito de profundidade. Deixa a peça mais real. Então faz isso aí na sua peça. Nunca pinta ela de uma cor só. Esse mesmo processo a gente fez aqui na parte do recheio, da parte de cima. E fez também na parte da rosquinha de baixo, utilizando o bege e o corante marrom. Então olha só como eu consigo deixar a minha peça aqui, ó, com um efeito muito mais bonito de profundidade do que se eu deixasse a pintura lisa, chapada, como a gente chama. E olha só que diferença que tava. É isso que a gente vai fazer na peça.
Vou seguir na peça aqui, ó, a mesma forma que a gente fez ali. Vou dar primeiro uma camada do rosa, para deixar a tinta aqui molinha, para facilitar quando a gente vier fazer o esfumaçado. Então, ó, vai encontrando bem, tá vendo? Eu tô encontrando o rosa aqui, encostando bem aqui no bege, no marrom. E agora eu vou vir do mesmo jeito, ó. Vou pegar aqui a pontinha do pincel, ó, e vou passar escurecendo aqui o encontro de uma cor e outra. Na verdade eu sempre digo, nunca pinta uma peça de uma cor só. Sempre trabalha um tonzinho escuro nesses encontros, que é para poder dar mais vida à peça, deixar a peça mais bonita. Isso é uma técnica básica de pintura. Se você de sombreamento, inclusive assim, é isso que a gente faz, sabe, quando a gente tá fazendo maquiagem, a sombra, né, que a gente esfumaça, é aquele mesmo processo de esfumaçado da sombra na maquiagem. Então você, eu acho que não vai, eu acredito que você não vai ter problema nenhum, você que se maquia, que entende um pouquinho de maquiagem, não precisa ser expert, mas é aquele mesmo processo de esfumaçar. Então a gente esfumaça aqui, ó, com a pontinha do pincel. Vai trabalhando com um paninho de lado para ir tirando o excesso. Depois essas partes que você, por exemplo, ficou mais escuro, então vem com a tinta mais clara, que dá muito certo. E aí a gente vai esfumaçar para cima, para que fique uma pintura o mais real. Nessa parte aqui, a gente não vai ter tanto problema, porque a gente vai colocar a pedrinha da Decopedras. Então ele vai disfarçar bastante aqui esse esfumaçado aqui pelo meio, então é tranquilo. A gente já caminha para o final aqui da nossa peça. Tem ainda a parte só do verniz e a parte da aplicação dos granulados que a gente fez com EVA. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like. Inclusive, compartilha esse vídeo aí com alguém que você sabe que gosta de decoração, que gosta de tanto e nada. Festa doceria está muito em alta. E eu acredito que esse tema vai ficar ainda por muito tempo. Então, ó, fiz. Agora eu vou dar uma esfumaçada aqui pra cima, tá vendo? Com a tinta eu vou... Vendo? A gente vê uma diferençazinha do tom, porque a tinta ela clareia depois que ela seca. Mas aqui eu vou dar uma pincelada geral até encoxar na parte de dentro. E aí é esperar secar agora pra gente vir pra aplicação da nossa pedrinha. E olha só aqui a nossa peça já toda pintadinha. Agora vamos botar ali pra secar, esperar secar pra gente vir pra aplicação da pedra. Na parte de dentro, tá vendo? Fiz o mesmo processo, do mesmo jeitinho. É uma pintura fácil, não tem mistério nenhum. Já tô aqui, ó, com minha peça prontinha pra gente fazer a aplicação do açuquinho aqui na nossa cobertura. Vou fazer uma técnica bem legal, que vai dar essa ideia como se a gente tivesse açucarado com aquele açúcarzinho cristal aqui na parte da nossa cobertura. Para isso eu vou utilizar a Decopedra, que é essas pedrinhas que a gente usa muito em aquário, em terrário. Vou deixar o Instagram deles aqui na descrição. Inclusive a gente já usou essas pedrinhas muito nos outros doces. Inclusive te desafio a maratonar os nossos vídeos para você entender todas as técnicas e a repetição que a gente vem usando dos materiais. É um desafio que eu tenho, um compromisso que eu tenho com o canal e com você, que é a gente comprar um material e a gente utilizar ele em várias peças para não sobrar nem um pouquinho guardado aí. Eu sempre tenho dito que material que sobra, que fica guardado, é dinheiro que a gente perde e perde muito. Então a gente faz aqui as peças, compra o material e produz várias peças para que a gente consiga otimizar aí o nosso lucro ainda mais. Vou pegar a minha cola branca. E aí, como a pedrinha
como é pedra e a pedra é pesadinha, né? Para você, por exemplo, esse saquinho aqui é saquinho de 1 kg, eu vou utilizar a cola branca pura. E o que é que eu vou fazer? Vou dar uma camada generosa aqui na parte da minha cobertura, seguindo bem aqui a marcação da linha. E aí vou aplicar a pedrinha mesmo, vou polvilhar aqui com a mão, como se estivesse dando umas pitadinhas aqui, com a pedra em toda essa parte que nesse doce aqui tá lilás. Vou usar uma caçambinha, ó, eu uso uma bandejinha de pizza, para a pedrinha cair aqui em cima e facilitar a gente devolver aqui pro saco. Vou fazer por etapas. Vou primeiro fazer essa parte aqui de dentro, e aí depois eu viro e faço a parte de fora. Então, vem aqui pertinho para você ver como é simples esse processo que a gente vai fazer agora aqui de aplicação das nossas pedrinhas aqui no nosso doce. Não tem mistério nenhum. Vou, ó, aplicar uma camadazinha generosa aqui da cola. Quando eu digo uma camada generosa, é que a gente não deve esticar demais a cola, porque como são pedrinhas, senão a gente não vai conseguir fazer com que a pedrinha grude aqui no nosso doce. Então, ó, dá uma camadinha generosa sem esticar muito com o pincel. Então, ó, botei a cola. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou vir com a minha açuquinha aqui, ó. Gente, essa pedra, ela é maravilhosa para esse processo de como se fosse o açúcar cristal. Fica muito próximo do real. Não se preocupa que a cola vai secar e vai ficar 100% transparente. A gente vai ver só o açuquinha. Dá uma batidinha para cair o excesso. E olha só que legal. Olha que efeito maravilhoso que a açuquinha dá aqui, ó, na nossa peça. Fica realmente como açúcar cristal. Deixa eu ver aqui se você consegue perceber. Olha só como só a cola ela já escureceu um pouquinho aqui a nossa tinta. Tá vendo? É esse processo que a gente precisa ter cuidado na preparação da tinta. Vou continuar aqui esse mesmo processo em toda a parte lilás aqui do meu doce. Estou finalizando já aqui a colocação do açuquinha. Olha só como ficou legal. Eu acho esse efeito maravilhoso. Esse efeito de cola que a gente tá vendo dessa marca mais acentuada da cola. Quando secar, vocês vão observar que vai ficar 100% transparente. A gente vai ver só a areinha mesmo, dando essa ideia do cristal do açúcar. Então, a nossa peça já caminhando aqui pro final. Vamos esperar secar. Enquanto isso, vamos seguir aqui na preparação da nossa rosquinha. Enquanto nossos doces secam, a gente segue aqui na preparação para a etapa final do nosso doce. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Lembra que eu disse a vocês, guardem os pedaços de EVA das nossas flores gigantes. Inclusive, se você ainda não viu o vídeo das flores gigantes que a gente tem aqui no nosso canal, feitas com EVA, vou deixar aqui, ó, o link da playlist completa. Já tem alguns modelos. A gente segue nesse especial flores gigantes com EVA e com tecido. Então depois você vai lá e maratona e vê que coisa linda que ficaram. Então eu peguei as sobrinhas do EVA. Como a gente tá fazendo os doces candicolo, e eu tô fazendo um com a cobertura lilás e um com a cobertura cor-de-rosa, que eu vou te confessar uma coisa: são as cores que mais saem para a festa doceria, principalmente candicolo. É rosa e é lilazinho clarinho mesmo, que são esses tons bebês. Então a gente tá mantendo brasa nessas tonalidades, que é certeza a gente usar nas festas e aí eu fazer muita locação. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqueles grãozinhos de é chocolate aquilo? Acho que é chocolate colorido, né? Que geralmente que coloca. E aqui eu tô fazendo nesses tons de lilás e roxo e 2 tons de rosa, pra gente fazer o acabamento final em cima do açuquinha com os nossos rolinhos de chocolate. Então o que é que eu estou fazendo aqui, ó? Bem simples. Cola quente no EVA. Bota aqui na pontinha. E aqui eu faço o rolinho. Simples, simples, simples. Eu faço ele assim grandinho, que aí depois eu vou e corto. Aí aqui eu vou dar outro pontozinho de cola para fazer o arremate aqui final.
Estou usando inclusive um EVA diferente. O lilás é diferentezinho, aquele que tem aquela bordinha atrás, mas no final vai dar tudo certo. Aqui eu vou fazer, eu vou cortar bem aqui no pezinho do rolinho. É um canudinho mesmo que a gente faz. Se você não tem, se você prefere usar a cola instantânea no EVA, dá muito certo também. E se você acompanha o canal, você sabe que eu tenho um xodó, né, com a cola quente. Embora queime os dedos, mas tá tudo certo. E aqui eu vou cortar, ó. Colei, tô cortando eles do mesmo tamanho. Vem ver aqui de pertinho o que é que eu tô fazendo. Pedacinho de EVA. Toda sobrinha dá pra gente fazer. Aqui, ó, dou um ponto de cola bem na beirinha. Aí vira essa primeira. Segura um pouquinho aqui pra cola agir. Parte já pro processo de finalização. Aqui eu vou dar outro pontozinho de cola pra gente fazer o giro. Faço aqui o giro, ó, dei uma voltinha. E aqui vou dar mais um pontinho. Cortar essa pontinha aqui que tá atrapalhando. Pronto, ó, meu canudinho tá feito. Aqui eu vou cortar, ó, bem rentezinho aqui com a volta. Segurar aqui para cola agir. E aqui eu vou cortar, ó, as duas e, ó, fiz o meu rolinho, tá vendo? Eu tô cortando aqui, ó, eles mais ou menos do mesmo tamanho, só para ficar iguaizinho lá quando a gente for montar. Então eu tô fazendo isso aqui, tá vendo, ó? Super simples os rolinhos. E a gente vai pregar em cima. Vou fazer aqui um bocadão, para na hora que a gente for montar não falte. E essa partezinha aqui, ó, a gente vai colar ela assim para baixo, você nem vai ver a emenda. Então, meter brasa aqui pra gente vir para o processo final do nosso doce. E olha só, nossa peça já sequinha aqui, ó, finalizada. Pra gente ir agora já quase pra penúltima etapa, que é a parte do verniz. Hoje eu vou fazer diferente, eu vou usar o verniz da Souvenir. E vou usar o verniz, o fosco natural. Vou fazer um teste aqui pra gente... Não queria dar brilho nessa peça, eu queria deixar ela fosca. E aí eu vou fazer o teste, vou utilizar ele. Vem ver aqui como a cola secou. Ficou super transparente. A gente já não vê mais aquele branquinho da cola. Vem ver pra você conferir aqui de pertinho como esse efeito da pedrinha dá o efeito do açuquinha granulado aqui, cristal. Perfeita, parecendo um doce de verdade. Chega aqui pertinho para você ver. Olha isso. Tá vendo que você não vê mais a marquinha da cola? Essa é a vantagem da de cola, a cola branca da Ikine, porque fica super transparente. A nossa peça tá toda pronta já. Vamos pro verniz pra gente caminhar para a finalização da nossa peça. Eu quero que você preste atenção agora na parte do verniz, nessa questão da tonalidade que o verniz vai dar na peça. Provavelmente ele altera um pouquinho a cor. Então eu vou dar ele aqui na parte da casquinha, porque ele vai acompanhar aqui, ó, o bege. Esse é um verniz marítimo. E vou dar a cola branca na parte aqui do açuquinha. Você desvia porque você vai fazer isso. Porque a cola branca ela vai ajudar a segurar a pedra. A gente vai fazer meio que um sanduíche. A gente não passou cola e pregou e colocou as pedrinhas. Então as pedrinhas ela está colada da parte de baixo. Agora a gente vai dar uma camada de cola aqui por cima, que é justamente para ficar cola, pedra e uma camada de cola por cima. Essa camada de cola por cima vai ser super importante, porque é ela que vai ajudar com que a pedrinha não solte. Aqui no manuseio, quando a gente dá só uma camada de cola, no manuseio da peça, aqui por exemplo, eu estou pegando aqui na parte das pedras para poder envernizar aqui a parte
da rosquinha de baixo, então as pedrinhas vão soltando, porque elas não estão 100% grudadas. Então a gente vai fazer essa etapa com a cola branca para fazer, para grudar, na verdade, né? E aqui eu vou, ó, dar uma camada de verniz aqui por baixo. Resolvi dar o verniz aqui por baixo porque o verniz é mais forte, então eu vou ficar com a peça mais assim, mais acabada no sentido de força aqui na parte de baixo. Então, ó, tá vendo? O verniz ele tem essa corzinha meio marronzada. Vamos para mais uma etapa. É uma peça que a gente precisa trabalhar muito nela para poder ela finalizar. Eu sempre trabalho com duas peças quando eu estou trabalhando no canal, porque facilita muito. Eu vou trabalhando em uma, enquanto a outra seca, e assim a gente vai. Eu faço geralmente 2 tamanhos. Eu tenho uma loja de locação, então eu dou essas 2 opções lá na loja. Cola branca da Daikin, é uma bisnagona aqui de 5 quilos. Eu adoro essa bisnaga grande. Me dá uma economia de 1 quilo de cola se eu for comprar elas nos tubos menores. Fica a dica, se você usar muita cola, procura um tubão desse, ó, que vale muito a pena. A gente tem uma economia aí de 20% no valor final do produto. É uma economia grande que a gente tem de 20% em relação a comprar os tubinhos menores. Cola branca, vou diluir um pouquinho com um pouquinho de água, só para quebrar mesmo essa consistência da cola branca da Daikin, que é uma consistência bem pastosa. Então é um pinguinho d'água só para ela amolecer um pouquinho e ficar mais fácil da gente pincelar. Pode pincelar com ela normal? Pode, não tem problema nenhum. Eu gosto de diluir um pouquinho até pro pincel ele deslizar melhor. E como a gente colou a areia, e como eu já expliquei, a areia está colada só pela parte de baixo na peça. Agora a gente vai impermeabilizar ela por cima. Se eu passar a mão aqui, as pedrinhas caem, a maioria, e depois que a gente passar a cola, ela vai grudar mesmo, e a gente passa a mão e as pedrinhas já não caem mais. Então essa é a grande vantagem da gente utilizar a cola branca. Dei aqui o meu verniz, o verniz fosco, ele ficou brilhante quando a gente aplicou, mas agora ele tá fosco, do jeitinho que eu queria que a peça ficasse. Então agora aqui não tem mistério, eu vou com o pincel de leve, porque as pedrinhas estão um pouquinho soltas, porque não estão 100% colada. Eu vou agora passar a cola branca em toda a parte que eu colei as pedrinhas. É bem interessante porque fica branca, mas você já viu aqui nessa peça, e eu também te garanto que a vantagem da cola branca da Daikin é porque ela é 100% transparente. Passa mesmo aqui, ó, por cima das pedrinhas. Você fica vendo ela branquinha assim, mas depois a cola vai secar e vai ficar 100% transparente. E agora sim, a etapa final da nossa peça. Eu estou maravilhado com esse resultado. Ficou muito além da minha expectativa. Olha só que coisa linda que tá a nossa rosquinha lilás aqui. Gente, eu tô apaixonado por esse resultado. Tô aqui com meus rolinhos, ó, do cor-de-rosa. Como eu tinha falado pra vocês, eu tô fazendo os tonzinhos Candy Color. O cor-de-rosa eu tô trabalhando os rolinhos aqui, ó, em três tons de cor-de-rosa. E tô com a cola quente mesmo, tá dando super certo. O acabamento final aqui colando os rolinhos. A quantidade dos rolinhos você vai fazer variando de acordo com o tamanho da sua rosquinha. Quanto maior, mais rolinhos você vai colocar. Trabalhei aqui 3 tons do cor-de-rosa. Do lilás eu trabalhei apenas 2 tons. Eu até pensei em botar o branco, mas depois achei desnecessário. Deixei ele todo só com cor-de-rosa, ou com lilás clarinho, e um roxo que também é clarinho. E tô aqui, ó, dando uns pontinhos no cor-de-rosa. Vem ver aqui de pertinho o que é que eu tenho feito. Tô deixando esse acabamentozinho aqui pra baixo. Tô botando todos eles iguaizinhos. Então tô dando um pontozinho de cola, ó,
em toda a extensão aqui dele. E aqui eu venho e grudo e seguro um pouquinho para poder a cola agir. Prega super rápido, fica firme. Fiz o teste aqui no lilás, ficou bem seguro. Estou trabalhando 3 tons. Um clarinho, um rosa mais puxado para o chiclete e um rosa mais seco. E vou fazer isso aqui em toda a minha extensão da minha rosquinha. Agora sim, finalizando a nossa peça. Apaixonado aqui pelo resultado. Olha só como ficou os nossos donuts ou as nossas rosquinhas. Eu tô apaixonado por esse resultado, não vou mentir pra você. Vem ver aqui de pertinho como ficou incrível essa peça. Olha só esse acabamento. Olha o acabamento com as pedrinhas, tá vendo como deixa uma impressão muito real, muito próximo do real do açucarado. Virar aqui pra vocês, ó. Tá uma peça firme, resistente, a pintura tá maravilhosa. Aqui dentro, ó, os detalhezinhos do encontro, tá vendo? Mesmo a gente botando as pedrinhas, você observa de que a gente consegue ver aqui, ó, o sombreado, tá vendo? Dando essa ideia de profundidade, isso é muito importante na peça. Além do EVA, você pode fazer esses canudinhos com massa de biscuit. E aí o ideal é você cole com ela ainda molhadinha, que é para poder ela fazer essas curvas. O EVA é bom porque ele consegue fazer a curvinha aqui, ó, do doce sem problema nenhum. Fica firme, tá vendo? Ó, vou levantar aqui pelo EVA, tá vendo? Ó, tô levantando aqui, ó, como tá firme. Seguro, tá vendo? Muito legal mesmo. E esse foi nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, ó, não esquece de deixar o like. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que gosta de festa assim como você. Muito obrigado pela sua companhia. Quero te ver aqui nos próximos vídeos, tá joia? Tchau, pessoal.